porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje, não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje, não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje, não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole.
Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido
essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você
não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje, não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje, não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje, não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer.
Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. Quarta coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. Quarta coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. Quarta coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos
e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje, não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje, não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje, não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência.
Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. Quarta coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. Quarta coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. Quarta coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso.
porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole.
Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido
essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você
não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje, não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje, não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje, não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer.
Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. Quarta coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. Quarta coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. Quarta coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos
e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje, não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. Quarta coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje, não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. Quarta coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje, não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência.
Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. Quarta coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. Quarta coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. Quarta coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso.
porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. Quarta coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. Quarta coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. Quarta coisa, não se isole.
Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje, não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje, não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido
essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você
não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje, não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso. Porque eu percebi um silêncio muito grande sobre o Alzheimer. Durante esses 10 anos de pesquisa, eu concluí que 40% das pessoas que estão com Alzheimer poderiam não ter tido essa doença se tivessem a informação da prevenção. Hoje, não há cura. Estamos há 100 anos pesquisando essa doença e a única cura que existe é a prevenção. 4 coisas para você prevenir o Alzheimer. Primeiro, exercício físico. Faça cardio, corra, anda de bicicleta, pula corda. O cardio oxigena o cérebro e isso afasta a demência. Coma frutas, principalmente o abacate. O abacate tem ômega 3, ácido fólico e magnésio. Tem uma atividade cognitiva em funcionamento. Estudar uma língua, estudar música. 4ª coisa, não se isole. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber alguma coisa estranha. Um dos principais sintomas do Alzheimer é a falta de sono. Aquele sono que é interrompido, aquele sono que você não entra num estágio profundo. O Alzheimer atinge principalmente as mulheres. Os primeiros sintomas aparecem aos 50 anos e eles se confundem com a menopausa. A menopausa, ela tem um tempo, ela não é para a vida toda. Depois que o organismo se organiza, a menopausa acaba. Mas os sintomas do Alzheimer, eles estão ali. Então, presta atenção nisso.